Olá, hoje nós vamos para o capítulo 20 do livro do profeta Isaías. É um capítulo bem curtinho, tem 6 versículos, mas é um oráculo contra o Egito. Você percebeu que desde o capítulo 13, e assim vai ser até o capítulo 23, nós temos oráculos contra os vizinhos, né? Já falamos de todo aquele pessoal que ao redor ali. Hoje nós vamos falar do Egito. O profeta Isaías, ele traz um oráculo, né, uma profecia, falando da derrota do Egito. O Egito será derrotado. Por quem? Pela Síria. Lembra que a Assíria está descendo com tudo, né? O Império Assírio, ele vem arrasando tudo. E hoje ele vai arrasar justamente com o Egito. Aliás, uma profecia, um oráculo falando sobre isso. Lembrando que atualmente, nesse momento, quem é que está mandando no Egito? Mandando no Egito é a 25ª dinastia, né, que é uma dinastia cuxita, são os etíopes, né, que dominaram o Egito. Então, presta atenção que eu vou te contar a história. O maior quiprocó que deu nessa história aqui, tá bom? Mas, de qualquer forma, Isaías faz um oráculo, né, uma profecia já falando da derrota do Egito, e é como se ele dissesse, tá vendo? Quem tinha razão? Eu não falei? Eu não mandei? E não pedi para Judá não se meter? Lembra? O profeta Isaías já falou, não vai fazer coalizão com o Egito. Não vai fazer coalizão com o Egito. Não falei? Eu avisei, né? E graças a Deus que Judá entendeu e compreendeu o que Isaías queria e não fez a coalizão com o Egito, né? Se tivesse feito, Isaías falar, bem feito, tá vendo? Não avisei, né? Isaías avisou e eles seguiram o conselho de Isaías e acabou dando tudo certo. Lembra que nós estamos no primeiro Isaías. O livro de Isaías é dividido em 3. Primeiro Isaías, segundo Isaías, terceiro Isaías. O primeiro Isaías vai do capítulo 1 ao capítulo 39, é o período de atividade do profeta Isaías. Quando o rei Acás, quando o rei Ezequias, é ali que Isaías está em plena atividade. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler o capítulo 20. Interessante esse cara. Sabe por que é interessante? Porque a gente retoma muita coisa da história aqui, viu? Vamos lá, capítulo 20. No ano em que veio a Azoto, o general enviado por Sargom, rei da Síria, este assediou Azoto e apoderou-se dela. Naquele tempo o Senhor tinha falado pelo ministério de Isaías nesses termos: vai, desata o saco que traz às costas e tira a sandália dos teus pés. Isaías dispôs-se a executá-lo. Ia nu e descalço. O Senhor disse: do mesmo modo que meu servo Isaías vagueia nu e descalço há 3 anos para dar uma imagem do que aguarda o Egito e a Etiópia, assim serão levados pelo rei da Síria os prisioneiros egípcios e os deportados da Etiópia, moços e velhos, nus e descalços, com o dorso descoberto, a nudez do Egito. Então, aqueles que esperavam na Etiópia e punham no Egito a sua confiança, serão amedrontados e confundidos. Os habitantes desta costa dirão naquele dia: eis aqueles em quem esperávamos, entre os quais queríamos encontrar proteção, procurar auxílio e socorro contra o rei da Síria. Como nos livraremos deles? A queda da Babilônia. Deixa eu te explicar. Vamos entender o contexto. Vamos entender tudo o que está acontecendo aí. É bom que a gente entenda. Esse oráculo, essa profecia de Isaías trata da queda do Egito, que realmente foi derrotado pela Síria. Muito bem. Você viu que no capítulo anterior, o capítulo 19, falava coisas lindas do Egito. O pessoal vai se converter, nós temos cidades que falam hebraico, nós temos cidades no Egito
que eles prestam culto ao Deus verdadeiro. Tudo bem. Agora vem a realidade. A realidade. Muito bem. O texto começa falando assim, Azoto, porque começa dizendo, no ano em que eu veio a Azoto, o general enviado por Sargon. Tudo bem. Deixa eu te explicar o que é. Azoto é uma cidade da Filisteia. Lembra onde fica a Filisteia? Na costa do mar Mediterrâneo. Filisteia. Muito bem. Ali na cidade da Filisteia, né? A Filisteia já estava dominada pela Síria. Então estava praticamente como uma possessão assíria. Muito bem. Na Filisteia tinha o seu rei, o rei Azuri. Este rei Azuri nas Filisteias falou, eu não quero saber mais da Síria, não, vamos declarar a independência da Síria. Ai. O rei Azuri falou, vamos declarar a independência da Síria porque nós não queremos. Isso foi no ano 713. Presta atenção. A Síria já dominou o Reino do Norte, já dominou Moabe, já dominou várias possessões em Judá, tem várias possessões em Judá, já dominou Edom, já dominou a Filisteia. E aí o rei filisteu, né? O rei filisteu, vamos declarar a independência da Síria. Meu Deus do céu. O que o rei Sargon, o imperador Sargon da Síria fez? Sargon, grande, terrível. Sargon era terrível. O que o Sargon fez? Depôs o rei. Tirou o rei Azul. Você quer declarar a independência de Azoto? Quer declarar? Tira esse rei. Tirou o rei. E botou um rei no lugar. Um novo rei no lugar. Um novo rei em Azoto. Muito bem? O povo não gostou nada desse novo rei. Nada não gostou. E o próprio povo chamou um tal de Iamane para ser o rei. Iamane era um grego. Tinha nada a ver com a Filisteia, não tinha nada a ver com a Síria. Chamou Iamane para ser rei de Azoto, da Filisteia. E olha, meu Deus do céu, quando esse rei chegou, o que ele fez? Olha a burrice que esse rei fez. Olha a burrice. Ele chegou para ser chefe dos filisteus e já veio com uma ideia. Foi lá, propôs ao Egito, a Edom, Moabe e Judá. Presta atenção. Quer dar uma olhada no mapa? Vamos ver. Olha aqui. Na Filisteia está aqui. O tal do rei Iamane que o povo escolheu, pensou assim, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Egito, vamos chamar Moabe, vamos chamar Edom e vamos chamar Judá, para quê? Para a gente atacar a Síria, para a gente ir contra a Síria, contra esse império tão poderoso. Quando eles fazem, esse rei Iamane faz essa proposta, Isaías fala, não meta-se com isso. Já teve a Síria querendo fazer negócio com Judá. Eu falei, não. Já teve o Egito querendo fazer negócio com Judá. Eu falei, não. Já teve... agora você vai querer, com essa ideia de cavalo capão, querer juntar Edom, Moabe, Filisteia, Azoto, né? Azoto e Egito não vai dar certo. E não deu mesmo. Quando o rei Sargon fica sabendo disso, o que ele faz? Ele manda um Tartã. Tartã é um general muito poderoso, quase como um vice-rei. E ele é enviado a Azoto, acaba com Azoto, é reprimido horrivelmente, e claro, o que depois acontece? Eles virão e vai acabar com o Egito também, por favor, né? Vai acabar com o Egito também. Então, veja só, é sempre aquela história, vamos nos reunir, e todo mundo vai atrás de Judá,
Ainda bem que o Isaías bateu o pé e falou, não vai se meter com isso, não vai se meter com isso. Então, o que acontece? O Tartã vem, Tartã é um generalíssimo, Tartã é um título, né? Generalíssimo, né? Ele vem e acaba com essa brincadeira ali. E nessa história, ele domina o Egito, domina o Shabaca lá, né? O Shabaca, que é um faraó egípcio, faraó cuxita, domina, acaba com essa brincadeira. Tá bom? Vamos lá, vamos entender aqui. Primeiro, versículo 1 é explicando, só para a gente entender. Ó. No ano em que veio Azoto, o general enviado por Sargon, rei da Síria, esse assediou Azoto e apoderou-se dela. Aqui o general, o título é Tartã, que é um generalíssimo, um general com poder de rei, poder de vice-rei, como se fosse um vice-rei. Versículo 2. Naquele tempo, o Senhor tinha falado pelo ministério de Isaías nesses termos. Vai, desata o saco que traz às costas e tira as sandálias dos teus pés. Isaías dispôs a executá-lo, ia nu e descalço. Deixa eu te explicar uma coisa. 3 anos depois da tomada de Azoto, isso é, em 711, Isaías, que tinha reprovado a coalizão, mostra para todo mundo, tá vendo? Eu tinha razão. Ou seja, isso acontece, naquele tempo o Senhor tinha falado, 3 anos depois da tomada de Azoto, 3 anos depois da tomada de Azoto, acontece a queda do Egito. Quando é que acontece a queda do Egito? 711. Muito bem. E aí Isaías fala, tá vendo? Eu não falei, não era para fazer coalizão. E realmente o povo não fez. Então, Isaías sempre reprovou a coalizão de Judá com outros povos. E tinha reprovado duramente a coalizão de Judá com Egito, com Azoto, com essa coisa toda. E Isaías tinha razão. Muito bem. Tem uma coisa aqui, diz assim, que Isaías dispôs... O Senhor disse, do mesmo modo que meu servo Isaías vagueia nu e descalço há 3 anos para dar uma imagem do que aguarda o Egito e a Etiópia. Muito bem, deixa eu te explicar aqui. A nudez de Isaías aqui é uma nudez simbólica. É claro que Isaías não ficou pelado andando. Ninguém faria isso, porque andar nu e mostrar as partes pudicas é a maior desonra que alguém podia passar e ter, né? Então, a nudez de Isaías é uma ação simbólica para ilustrar o que vai acontecer com a Etiópia e com o Egito. Por quê? A Etiópia e o Egito serão praticamente desnudados da sua honra, serão expostos ao mundo, ficarão nus, ou seja, serão tirados todas a dignidade. E realmente, quando o general vem, e acaba com essa história de Azoto, ele acaba reprime o Egito e reprime a Etiópia. Então, quando fala assim como Isaías, assim como o meu servo vagueia nu e descalço há 3 anos, para dar uma imagem do que aguarda o Egito e a Etiópia. Está falando assim, olha, está vendo? A Etiópia e o Egito ficarão nus, perderão a sua dignidade. E realmente isso acontece, tá bom? Realmente isso acontece. Mas é claro que não é Isaías andando nu, não é? É uma nudez simbólica, né? Versículo 4, só para a gente entender aqui. Versículo 4 aqui, Assim serão levados pelo rei da Síria os prisioneiros egípcios e os deportados da Etiópia, moços e velhos, nus e descalços, com o dorso descoberto, a nudez do Egito. Muito bem, o Egito tinha apoiado essa sublevação de Azoto. Lembra? Quando Iamane, lá de Azoto, na Filisteia, quis se colocar contra a Síria, o Egito tinha apoiado. Isso em 713. Né? E tinha feito a coalizão em 712.
O Egito fez uma colisão com Azoto. O faraó Cuxita, Shabaca, presta atenção, quem é que está dominando o Egito agora? A Etiópia, né? O faraó Cuxita, Shabaca, vai sentir o peso da Síria, meu filho. Porque o que acontece? A Síria vem, derrota a Filisteia, arrasou. Como o Egito tinha dado apoio para Azoto, a Síria vem, derrota o Egito, acabou com o Egito. Só que quem era o faraó egípcio? Era um cuxita. Era um etíope, né? Um etíope da Etiópia. Cuxita e etíope é a mesma coisa. Quem era o faraó egípcio? Era um etíope. O imperador assírio fez? Arrasou também a Etiópia. Então, de uma tacada só, a Assíria veio, reprimiu Azoto na Filisteia, reprimiu o Egito, reprimiu a Etiópia. E aí, o Egito e a Etiópia foram praticamente expostos ao mundo sem dignidade. Por isso falo dessa questão da nudez, todo mundo foi nu, descalço, com a sua nudez descoberta, né? O texto original fala com as nádegas descobertas. Os etíopes e os egípcios foram presos nus, descalços, com as nádegas descobertas, porque isso seria a maior desonra para um povo, para um homem, né, para um povo, é que as suas nádegas fossem descobertas. Seria a maior desonra. E para terminar, no versículo 6, aí é como quem diz assim, olha, tá vendo aí? Olha aqui, olha. Os habitantes desta costa dirão naquele dia, eis aqueles em que esperávamos, entre os quais queríamos encontrar proteção, procurar auxílio, socorro contra o rei da Síria. Como nos livraremos deles? Muito bem. Quem são os habitantes da costa? Os habitantes da costa no Mediterrâneo é a Filisteia, né, e Judá, né? Então, quem é que está lá na costa? A Filisteia. Os habitantes dessa costa, ou seja, as Filisteias. Mas quem está na costa também é Judá. Judá está na costa, no Mediterrâneo. Então, é como se Isaías dissesse, está vendo? Judá e Filisteia estão falando, eis aqueles em quem esperávamos, entre os quais queríamos encontrar proteção e procurar auxílio e socorro contra o rei da Síria. Está vendo? A gente esperava, né, a Filisteia e Judá, esperava encontrar apoio do Egito, da Etiópia. Está vendo o que eles foram reduzidos? A nada. Graças a Deus, eles ouviram o conselho de Isaías e não se misturaram nesta coalizão. E aí Deus protege o seu povo, né? E um oráculo de Isaías faz com que, uma profecia de Isaías faz com que o povo não se misture nesta empreitada que foi um fracasso. Et crucem Domini, fugit partes adversas, vite teleu de tribiuda, radix avedi. Aleluia.